Foi realizado na sede do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará a palestra Transição Familiar na Educação. O seminário foi ministrado pela advogada, cônsul honorária da Suécia e reitora da UNL, Gisele Lins Maranhão, e trouxe assuntos pertinentes à área como o processo de criação de uma escola ou faculdade. Participaram do momento os membros do Sinep e convidados. Bem, primeiramente eu quero agradecer ao sindicato, parabenizar por essa iniciativa, esse tema escolhido, que realmente surgiu numa conversa em Brasília, há alguns meses atrás, numa rodada, que estava o professor Ayrton, estava o professor Zé Rocha, o filho dele, que eu estou vendo aqui e ali, enfim, vários professores, mantenedores, donos de escola na BMS, e nós começamos a falar sobre isso de uma forma muito prazerosa e mostrando nossa preocupação. E é dessa forma que eu quero hoje, na verdade, não é uma palestra, eu vou logo avisando, é uma conversa, é um bate-papo. Eu me sinto muito à vontade de tratar esse tema. Primeiro porque eu gosto, sou apaixonada por esse tema, gosto, sempre estudei, acho extremamente complexo para todos nós. A teoria pode estar nos livros, é muito fácil de se ler, mas na prática é bem difícil. Me sinto também confortável pelo fato de já ter exercer vários papéis. Nesse panorama, eu já tive em vários lugares no palco. Eu sou reitora hoje de uma instituição que foi fundada pelo meu pai. Eu sou a filha mais velha de 4 filhos. Sempre estive ao lado dele, acompanhei toda aquela trajetória, aquela rotina familiar, que todos aqui que têm escola sabem como é que funciona. E hoje eu me encontro no papel também de fundadora de uma instituição. Fundei a FAC aqui, juntamente com meu irmão. E hoje já tenho 3 filhos e tenho um neto. E tenho vários sobrinhos. Cada irmão meu tem 3 filhos, ou seja, são 12 sucessores aí pela frente. E já me preocupo hoje com essa sucessão dos jovens. Já tenho essa preocupação, porque eu acho que é um tema, como o professor que me antecedeu falou, extremamente difícil de se abordar, ninguém nunca pensa em que momento vai se falar sobre isso, né? Mas tem que ser falado. Então, hoje, eu tenho essa preocupação lentamente de ir colocando no dia a dia da instituição o que é necessário para que essa sucessão que ela aconteça naturalmente, especialmente na educação, porque todos nós sabemos que é diferente. A educação, quando você funda uma escola, é uma escola. Você está colocando ali um sonho, a gente vai falar sobre isso, é um sonho e são valores familiares, nomes. Então, assim, é muito mais, um compromisso muito maior. Não é um negócio que você abre. Então, na verdade, é quase que dá sentido a um sonho. Então, a família, claro, o fundador quer isso eternizado, na grande maioria tem seu nome, então tudo isso é muito importante. Durante a minha fala aqui, sinta-se à vontade para interromper, fazer qualquer pergunta sobre no caso, o meu case, como aconteceu comigo na minha instituição, como foi, como estamos sendo hoje. Já mudou bastante, meu pai faleceu há 15 anos, então daí para cá tem uma longa trajetória. Então, por isso que eu digo que eu já vivi várias fases desse processo sucessório e essa transição familiar. Bem, transição familiar. Eu coloquei esse primeiro quadro, eu fiz aí algumas montagens que eu achei interessantes e bem reais para o nosso dia a dia. Eu esqueci de falar que nós temos escola também. Nós começamos com escola e hoje nós temos 2 escolas, uma bilíngue e uma tradicional, que hoje quem dirige é uma irmã minha, que é pedagoga. Minha irmã mais nova, 10 anos mais nova do que eu, ama educação, fez pedagogia por opção. Meu pai, na época, queria que ela fizesse direito. Ela fez pedagogia, hoje ela dirige uma das escolas. A minha formação é direito, na verdade, eu fiz direito. E hoje amo educação, amo o que eu faço, enfim, vamos lá. Não há fórmula. Na verdade, é muito difícil você dizer que há uma fórmula para que isso aconteça.
Não há. Cada caso, eu diria que é um caso. Mas, claro que existem algumas sinalizações, como o professor que me antecedeu falou, para que dê tudo certo. Mas a gente sabe que em cada família acontece de uma forma, né? Especialmente na educação, são várias situações que vão levar uma escola a ter vida prolongada, sempre ser acreditada, crescer, ter novos alunos, passar por crises, enfim. Isso juntamente com a família que está em volta. Então, na verdade, não há uma fórmula pronta, né? Todo mundo passa pelos mesmos problemas, isso tenho certeza absoluta. Famílias brigam, hoje tem o WhatsApp, todo mundo aqui tem grupo da família no WhatsApp, de vez em quando é um querendo sair do WhatsApp, alguém briga, sai, alguém chama atenção, volta. Então, tudo isso influencia hoje, né? E não tem como não dizer que isso não influencie no dia a dia de uma empresa. Não deve influenciar, né? Não deve. Mas são coisas que numa empresa familiar acontece. E que a palavra união, não há fórmula, mas a palavra união dentro da família é uma das receitazinhas que funciona para você dissolver possíveis problemas, especialmente quando você começa a pensar nessa fase de transição. Porque a transição, você vai passar por várias gerações, cabeças, atitudes, enfim, comportamentos. Então, o ideal é essa estabilidade emocional das pessoas, a união familiar é muito importante no caso da educação, muito importante, até porque nós estamos trabalhando com educação. Hoje em dia, o que existe de mais moderno em termos de gestão familiar, antigamente se dizia assim, uma empresa para dar certo, ela tem que ser profissionalizada, né? Então, havia aquele preconceito de que santo de casa não faz milagre, e que tinha que ter novos executivos. Hoje em dia, o que tem de mais moderno é meio termo. As duas coisas são importantes. É importante você ter uma luz de fora, um foco. É importante ter uma visão de um membro da família também, porque é isso que tem que caminhar junto. Porque compartilhar essas informações é que vai fazer todo o crochê continuar, né? Não vão acontecer rupturas e, muitas vezes, decisões extremamente pragmáticas, e quando, muitas vezes, uma empresa precisa das duas coisas, né? Você tem que olhar para uma escola, todos nós sabemos aqui, com também emoção, com cuidado, muitas vezes algumas medidas têm que ser mais cautelosas, então tudo é mais delicado, né? Então, é importante que você perceba isso, né? Que, na verdade, esse ritual ele seja feito de uma forma tranquila, mas que vai acontecer. A criação de uma escola, faculdade, universidade, ela significa para a primeira, segunda e terceira geração uma realização de vida. E todos nós sabemos, quem aqui, os fundadores que aqui estiveram, os filhos que aqui estão, enfim, sabem que para quem fundou é um filho, a escola é um filho seu, né? É quase que tem a sua personalidade, tem um rosto, tem um coração batendo lá dentro, né? Você não olha para uma escola como você olha para um outro empreendimento, é diferente, né? Quem gosta de educação e trabalha com educação sabe disso. Você se apaixona, porque são pessoas que estão na sala de aula, são professores com extremo comprometimento com a instituição. Então, tem toda aquela realização do pai que deixa o filho, que sonha com o filho formado, a criança que aprende a escrever. Tudo isso é um diferencial. Então, essa questão de você olhar para aquele negócio de uma forma diferente, especial, isso é um olhar que tem que passar de pai para filho. Não que os filhos sejam obrigados a ter esse sentimento, de forma alguma. É muito natural que um filho queira seguir seu rumo e fazer outra coisa, né? Isso é possível? Mas, na transição familiar, é importante também observar isso. Aquele filho que quer continuar, que gosta, e que, junto com profissionais e experientes e executivos, podem dar prosseguimento ao negócio sem dano. Aqui foi o que eu coloquei, o maior sonho dos fundadores é ver se eternizar a geração, né? Ele olha para a escola como a casa dele, né? Como a continuidade. Eu tenho meus filhos, esposa, neta, ali é a minha escola e eu criei, né? Então, eu quero ver isso aí, quanto mais tempo eu tiver ali à frente, melhor, né? Então, a gente vai ver mais na frente que é importante também ter essa preocupação de quem vai dar continuidade.
Aí, passar o bastão, também que já foi falado, requer planejamento. Né? Aí é que vem o X da questão, né? Como a gente fala. Como planejar? Né? Como se planeja você, na verdade, essa transição? Né? É complexo? É. Como nós vimos aqui, uma série de itens que o professor Arthur colocou, é muito detalhado. Existe a fórmula ideal, olha, sinta aqui a receita, se você fizer isso aqui, vai dar tudo certo. Mas, na verdade, na prática, cada empresa familiar, cada escola é uma escola. Né? Cada família é uma família. Então, cada uma vai, na verdade, ver como é a sua situação. Se você tem algum membro que quer, que gosta, se é a esposa, se é o casal, se tem outra família envolvida, tudo isso é uma questão que o ideal é planejar. Né? No meu caso, eu e meu irmão, que somos os mais velhos, sempre estivemos, assim, desde a escola, quando meu pai fundou, nós sempre estávamos lá, passamos por cada setor, desde cantina. Fiz de tudo, assim, secretaria, depois o acadêmico, enfim. Meu pai, como era professor, desde a nossa adolescência, se preocupava muito com a questão da nossa qualificação. Mas ele não imaginava que, tão rapidamente, ele ia ter que pôr em prática todos esses planos, né, na verdade. Então, quando eu fiz faculdade, meu irmão fez faculdade, nós começamos a estudar gestão e, por muita coincidência do destino, é um dos temas que nós escolhemos na nossa tese foi sucessão. Né? Porque sempre foi uma coisa, eu especialmente, que eu sempre gostei muito. Mas, assim, espontaneamente, sem imaginar que aquilo ali seria tão importante para mim. E as minhas irmãs eram menores, eram pequenas na época. Bem, o papel do sucessor na gestão não é uma tarefa simples, porém o mais delicado ainda é o papel do sucedido. Né? Para nenhuma das partes é tão assim confortável. Né? E a gente não pode aqui esquecer que você, em alguns casos, está tratando de pai e filho. É muito difícil separar. A gente sabe que a gente diz, tem que separar, mas é difícil. Não é uma tarefa tão simples, por várias razões. Né? A questão do sobrenome, a questão da afetividade, a questão... Tudo é muito difícil, você cobra, você fala, você quer o ideal, mas muitas vezes nem sempre é tão fácil. Não é possível falar em sucessão sem quebrar ovos. Não é. Não é. Todas as famílias têm, todas as empresas familiares, eu hoje participo assim, de várias discussões. Faço parte de um grupo, que até depois eu vou recomendar a vocês, enfim, quem tiver interesse, que é o FBN, que é o Family Business Network, que é um grupo muito grande que tem no Brasil inteiro, que envolve todas as empresas familiares que já passaram por processos de sucessão, com sucesso. E hoje eles têm atividades para jovens, até para criança, né? E eles têm vários trabalhos que dão certo. Eles promovem palestras no Brasil inteiro, enfim. Então, nesses encontros, cada um dá depoimento e você vê que é quebrar ovos, não tem jeito. Né? Quando você vai discutir quem vai assumir, quem vai tomar essa decisão, dentro de casa, na família, você vai, são assuntos delicados, sem dúvida nenhuma. Porque passa pela cabeça, é um ato que tem que ser muito pragmático, mas ele vem do coração. Não tem como ser diferente. Você está tratando com familiares, muitas vezes uma família que tem vários filhos, o pai quer muitas vezes que ou como o professor aqui falou, um ou outro tem alguma característica que no olhar do fundador é a ideal, mas a empresa não precisa daquilo naquele momento, ou precisa das duas coisas, enfim. Tem a emoção, né, do filho, do pai, tem a convivência dentro de casa, tem os elementos da mãe, né? Até também tem um livro que depois eu vou indicar para vocês, que eu gosto muito de me balizar por ele, leio bastante todas as obras dele, que é de um consultor muito famoso no Brasil, também que trabalha com questões de sucessão, em grandes empresas, Coca-Cola, Pão de Açúcar, H. Stern, enfim. E eu tive uma vez uma sorte de pegar um avião com ele sentou do meu lado e, espontaneamente, ele me viu lendo o livro e começou a conversar comigo. E ele já escreveu vários livros e ele fala exatamente isso, que, olha, é muito difícil, é muito complicado, mas
É possível, né? É possível. Que a sucessão passa primeiro pelo sucedido, para depois passar pelo sucessor, né? Tem que entrar na cabeça do fundador. Ele tem que querer, né? Porque senão os elementos têm que estar todos muito abertos para que possa a família aceitar isso, né? De uma forma natural, não imediata, mas muitas vezes a convivência, o diálogo, a conversa, falar sobre isso ajuda bastante. Então, esses depoimentos que são dados em relação a problemas da família, discussões familiares, quem vai suceder, qual o filho que foi escolhido. Na verdade, algumas técnicas funcionam, né? Você não vai usar a palavra escolhido, você não vai usar a palavra eleito, né? Você vai usar outros termos que, perante os irmãos, perante a família, são mais confortáveis, né? E todo aquele perfil que é importante para quem tem interesse e começa a sinalizar desde cedo que quer entrar naquele ramo, que quer acompanhar aquele trabalho, aquela história, e que vai seguir o negócio do pai. Então, quando na primeira sinalização isso acontecer, é importante que você comece a cuidar desse preparo, né? Dessa capacitação para que um familiar possa atuar na empresa, na escola, na universidade, unindo as duas coisas. Tem o nome, que não o exclui do processo de jeito nenhum, mas tem a qualificação que é necessária. As duas coisas não necessariamente podem estar separadas. Bem, os patriarcas, em geral, têm muita dificuldade de iniciar o diálogo. Não é uma tarefa tão simples. O ideal é que essa sucessão tenha início naturalmente, que surja com o objetivo de preservar o futuro da empresa, sem traumas, né? Então, quando iniciar esse diálogo, muitas vezes você fala naturalmente, você se preocupa, enfim, já está enraizado na família, nós vamos continuar isso, quem vai ser meu sucessor, quem vai continuar, enfim, a empresa começa a crescer, e aí há necessidade da entrada de profissionais também. No nosso caso, a nossa empresa sempre foi um misto disso tudo. Nós estávamos nas escolas, mas sempre nós tivemos profissionais, professores juntos, compartilhando de decisões, sempre tivemos colegiado. Isso aconteceu também de forma muito natural. Temos planos de carreira na instituição. Eu até brinco com as pessoas lá, hoje eu na reitoria, porque eu coloco muitas minhas decisões em colegiado. A maioria delas, todas, eu gosto muito de discutir, todas. E até digo, olha, eu fico muito confortável. Se um dia a mantenedora decidir que vai ser por eleição, pode colocar aí, eu até entro na eleição, mas eu fico muito confortável. E as pessoas brincam, eu digo, olha, quem quiser a função está aqui. Aí, não, por favor. Tá. Então, na verdade, essa flexibilidade, essa demonstração de que você está aberto a passar o bastão também, o sentimento já é saudável, né? Então, não está agarrado à função, e sim está agarrado ao sonho, é bom, é importante, né? Porque você não está ali, e na grande maioria dos filhos que estão ali, eles não estão só por remuneração, né? Eles não estão só por benefício, eles estão porque eles se sentem bem, eles querem, é uma realização pessoal, passa a ser uma realização pessoal, né? Então, tudo isso é importante que você vá lentamente, os pais, os empresários vão identificando, né? Volto a dizer, sem aquele preconceito de o meu filho não vai trabalhar aqui, ou o inverso, se algum funcionário, ele está trabalhando aqui é porque é filho. Não necessariamente, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele pode muito bem estar preparado para a função e fazer tudo muito bem feito como o pai. Ali eu coloquei sem traumas, porque, sem dúvida, a forma mais dolorosa é quando esse processo tem início de um modo acelerado, devido à morte ou doenças inesperadas e prematuras, como foi no meu caso. Porque nós já trabalhávamos nas escolas, já estávamos lá, mas não, assim, íamos, sabíamos, cada um tinha sua função, passávamos por vários setores. Meu irmão era mais da área mesmo de negócios e financeiras, eu era mais da área acadêmica. Mas quando nosso projeto estava no auge, de extremo crescimento, assim, numa virada significativa, que nós estávamos passando de faculdade para centro universitário,
que nós já tínhamos escola, já tínhamos faculdade, tínhamos centro universitário, e estava tudo assim, numa curva de ascendência, o meu pai descobriu que estava doente. E aí tem toda aquela alteração, né, de forma muito também natural, mas, sem dúvida nenhuma, muito mais traumática. Então, ele, como uma pessoa muito pragmática e visionário, percebeu que, em 2 anos, ele poderia não estar mais ali. E aí começou a dar o dobro de atenção para a questão sucessão. E aí foi quando começou a estabelecer diálogos, mas, na verdade, a família toda, você envolve toda essa questão do sentimento, sem querer que isso atrapalhe o andamento. Nossa preocupação, e dele também, era que aquilo não atrapalhasse o crescimento institucional. Mas como fazer isso, né, uma vez que está todo mundo envolvido? Então, é um momento delicado. E, na época, eu era, na verdade, trabalhava nas empresas, trabalhava na escola, na universidade, mas não imaginava que eu iria assumir uma função, assim, na verdade, uma função tão significativa. E foi quando ele me chamou e disse que eu assumiria, né, pelo meu perfil, né? As pessoas dizem, eu não sei se é verdade, mas eu tenho esse perfil de ser muito conciliadora, muito justa, e foi isso que ele conversou comigo. Você tem o início do perfil e você já tem a qualificação. Mas, na verdade, era um fardo muito grande mesmo, né? Você pegar o trem já andando, com todo esse comprometimento, mas com o lado emocional do lado. E isso foi acontecendo naturalmente, ele foi continuando, mas chegou um momento que ele disse, eu vou até aqui, porque realmente eu não tenho mais saúde. E aí, já no dia seguinte, eu tinha que estar trabalhando, já numa outra função, e com todo o meu staff extremamente comprometido, né? Hoje, nós somos uma instituição que temos mais de 3.000 funcionários. A grande maioria toda permanece. Eu tenho um corpo extremamente qualificado, fiel, e que dá todo o suporte e apoio. Temos esse caminho, essa trajetória, de uma forma muito amistosa, aconteceu de forma muito amistosa, sem deixar que também o nosso modelo de gestão fosse colocado nas empresas. Há um mix disso, sem perder jamais a visão que ele tinha, né? Que é como um ideal, é uma filosofia institucional. Então, isso é importante, mas eu volto a dizer, o ideal é que não aconteça dessa forma, né? Quando acontece, acontece. A gente não pode mudar a natureza. Mas o ideal seria que fosse de uma forma mais lenta, né? Fosse andando todo mundo junto. Bem, aí, quando começar, foi o que eu estava falando para vocês, né? Quando é que você pula para o mar, né? Para o aquário, para muitas águas, para você poder nadar com um volume muito maior, né? Porque, às vezes, você nunca imagina qual é esse volume. Então, às vezes, tudo parece fácil e, de repente, fica difícil. É esse de repente que a gente tem que evitar, né? Se antecipar. Como hoje eu já me preocupo com isso. Eu já faço, como eu tenho 12 sobrinhos e tenho 3 filhos, eu já comecei a desenhar um plano de, eu digo assim, como se fosse um observatório, né? Então, eles já participam de reunião, eu já convido pessoas para irem nas nossas empresas, fazerem palestras para os jovens. Classifiquei, na verdade, de 14 anos para cima, de 14 a 16, os que têm interesse, ficam à vontade. De 16 para cima, todos participam para ouvir, para começar a entender lentamente como é que tudo acontece nos negócios da família. Por quê? Porque hoje nós temos várias empresas. E dessas empresas que cresceram, né, nós fizemos, como aqui o palestrante falou, nós fizemos o Family Office, que funciona muito bem, né? Então, existe um escritório, existe uma outra empresa para gerenciar outros negócios da família, dar suporte, para que isso não entre na mistura das instituições de educação. Então, nós começamos a fazer isso, eu me preocupo muito com essa questão das palestras, das falas. Quando eu percebo que tem alguma coisa errada, reúno a garotada, né, faço grupos, vejo os que têm mais dificuldade. Por quê? Porque é importante essas reuniões, essa fala, o diálogo é muito importante. Na verdade, como eu disse, a palavra união, ela vai passar por todo o processo. Quando tem união, fica mais fácil. Quando tem briga dentro da família, no caso de irmãos, enfim,
a gente sabe que é mais difícil. Tem vários casos por aí, né, de empresas, grandes marcas, Puma e Adidas, e por aí vai, que elas surgiram de rupturas, né? E aí a gente tem que ter todo esse cuidado, é uma preocupação muito grande, porque com o crescimento das empresas e as gerações vão caminhando, começam a vir os agregados, né? Então, são 12 sobrinhos, tem os namorados, meu filho já casou, aí tem as outras famílias que começam a entrar. Quando você vê, é uma série de pessoas. Essas pessoas não podem interferir no andamento da empresa. Elas não podem interferir. Mas, muitas vezes, querem opinar, porque são sócios. E aí você tem que ter todo esse cuidado, especialmente na educação. Em que momento começar? Bem, alguns empreendedores não conseguem nem pensar em sucessão. Eles falam durante a educação dos filhos, mas se agarram com unhas na presidência, na direção, na reitoria, porque acham que a vida é infinita. Realmente porque eu acho que, para alguns, o tema é desconfortável, né? Então, você fala, meu filho vai crescer, vai assumir meu lugar, assumir, mas quando é que isso vai acontecer? Como eu coloquei, o ideal é que não seja no momento trágico, o ideal é que seja lentamente. E isso aconteça naturalmente, todo mundo bem, todo mundo estável, que você tenha tempo de acompanhar isso, porque é esse tempo que vai fazer você ter mais sucesso, sem dúvida nenhuma, em todo esse processo. Bem, é muito difícil fazer um planejamento sucessório sem passividade, como eu coloquei, sem a emoção. A racionalidade, a objetividade e a lógica são difíceis de integrar a passionalidade, e a emoção nas empresas familiares. Realmente não é uma coisa tão fácil. Mas você tem N casos de empresas com muito sucesso, que já sobreviveram há muitos anos, que já estão em terceiras gerações. A Gastern, eu ouvi uma palestra dos fundadores da Gastern há 20 anos atrás. E, na época, eles diziam que a Gastern tinha sido fundada para viver 50 anos. E a Gastern já fez 70. Né? Quer dizer, e permanece aí uma empresa que, no segmento dela, ela está lá muito bem. Então, já passou por esse processo, é um outro tipo de negócio, é um outro tipo de empresa, mas eles já falavam dessa preocupação há muitos anos atrás. Né? E é uma empresa familiar. A gestão hoje ela é compartilhada. Existem executivos, existem CEOs e existem membros da família. Bem, as conversas difíceis e produtivas, elas sobre o processo sucessório, geralmente são um grande desafio. E aí está o segredo, a arte de ouvir e a arte de dialogar. Até gostei quando eu vi isso aqui, esse banner, que sempre vejo anúncios de oratória, mas difícil ver o de escutatória. Então, isso aí eu aprendi ao longo da minha formação, e era uma das coisas que eu escutava muito do meu pai, que dizia, tem que saber ouvir. Então, aprendi a ouvir meu colegiado, a ouvir a instituição, a ouvir as pessoas que em volta de mim, a ouvir meus irmãos, eu ouvir as pessoas, e, quando necessário, falar. Acho que o diálogo, na verdade, ele é muito saudável. Né? Até porque, muitas vezes, esse processo de sucessão e transição, ele tem que ser um processo em conjunto. Né? A família passa por isso. Né? Na verdade, quando você fala empresa, você está falando empresa, família, escola, está todo mundo atravessando aquilo ali junto. E é muito bom quando todo mundo anda de mão dadas, e um assunto muito tranquilo, falando, ouvindo, o pai ouvindo do filho o que ele tem para dizer, as dúvidas, e o filho ouvindo do pai, enfim. Todos aqui que trabalham com educação sabem como é difícil. Não tem uma receita própria, como eu disse no início, mas são sinais que vão, sem dúvida nenhuma, ter sucesso nesse processo de transição familiar. O futuro é composto por desafios, e, no mundo real, os sucedidos e sucessores vão enfrentar constantes mudanças, inovações tecnológicas e competitividade, especialmente hoje. Né? Quando nós fundamos a escola, creio que, como a maioria de vocês aqui, a educação à distância, ensino à distância, era algo que não se falava. Né? Celulares, ferramentas, instrumentos e tudo mais. Então, é muito importante estar atento a isso, não estar fechado. E, muitas vezes, essas cabeças mais jovens e também profissionais, executivos, trazem isso para a instituição. E é mais difícil, porque a informação tem mais velocidade hoje em dia. Então, é importante estar sempre atento a isso. Né? Como essa informação chega, tem que chegar de forma rápida, para que a sua empresa, a sua escola, não fique parada ali, sem você fazer nada e sem ter nenhuma alteração. Ela é necessária.
Aqui, discutir esse tema abertamente, foi o que eu coloquei, faz parte do crescimento e amadurecimento familiar, não é só do crescimento da empresa, é familiar também, é uma maturidade, pode ser delicado, mas quanto antes esses diálogos forem iniciados, melhor o processo sucessório. Né? Falar tranquilamente, olha, ninguém vai ter nenhum problema, tal, mas vamos começar a falar sobre isso, quem quer, quem não quer. Né? Hoje, no nosso caso, quando eu abri para os jovens da família, comecei a falar o seguinte, olha, nós estamos preocupados, as empresas cresceram, são muitas empresas, são muitos negócios, a gente quer que vocês estejam atentos a tudo que está acontecendo. Vocês sofrem benefícios, vocês estão no processo, vocês têm que saber do que vocês fazem parte. Né? E aí começamos a falar sobre isso, desenvolver esses temas, e a gente já começa a perceber, com muita naturalidade, aqueles que têm mais interesse, os que não têm tanto, os que dizem... Por exemplo, eu tenho uma filha, a minha filha do meio, ela disse, não, eu quero ir morar fora, eu quero ir para São Paulo, eu vou seguir outra área, eu quero fazer publicidade, eu gosto de outra coisa. Então, ela foi e continua sendo orientada, de toda a orientação, formação, mas não vejo dificilmente que ela quer estar ali dessa forma na educação. Hoje, ela até lá observa a área de publicidade da instituição, dá palpite, mas a questão liderança, que é o que a gente falou aqui, essa preocupação, tipo assim, quem é que vai puxar o barco, quem vai estar na frente, a gente já começa a perceber quais são os sucessores que têm mais o perfil. Né? Que aí vem essa série de coisas que a gente colocou, somada a caráter, enfim, articulação, política, desenvoltura, tudo isso é importante ser observado. As conversas familiares envolvendo várias gerações, incluindo cônjuges também, como também o professor falou aqui, que é importante essa participação dos cônjuges, eles fazem parte do processo, não tem jeito, todo mundo faz parte. Como agregados, netos, desde jovens, coloquei 14 anos ali, porque, na verdade, no nosso caso foi isso, não necessariamente nada do que está aqui é obrigatório, são fundamentais para a longevidade das empresas familiares. Isso aqui embaixo, eu li uma vez e achei importante, falando sobre essa questão de estimular vontades. Né? Diz aqui, colocar como rotina visitas às escolas, universidades, transmitindo a todos ou compartilhando individualmente o sentimento de responsabilidade e compromisso. E aí é engraçado que eu li isso, na verdade, em 2 livros, e me lembrei que meu pai fazia muito isso. Né? Assim, desde cedo, me levava, era professor da Federal no Amazonas, e muitas foram as vezes que eu ficava rodando pelo corredor da Federal com ele, me levava para a sala de aula. Então, eu fui criada num ambiente de educação. Né? Mas, quando eu fui fazer faculdade, fiz Direito. Mas o ambiente da escola sempre foi muito presente na minha vida. São minhas lembranças de infância. Isso é importante. Né? Isso é importante. Porque você vai crescendo até observando, acompanhando o quanto aquilo é importante para os seus pais. Né? Não que obrigatoriamente você vai ter que continuar aquilo, mas isso é significativo, até para ele saber depois o que ele quer e o que ele não quer. Para não dizer depois, eu queria, ou não, eu não gosto. Até para dizer que não gosta, tem que ter uma experiência. Então, essas visitas estimulam a família a ter um olhar diferente do negócio. Né? Saber o que acontece gradativamente, mas isso é importante. Nós fazemos isso muito, eu promovo essas visitas hoje com vários membros da família. Né? Reúno, chamo, olha, nós inauguramos um auditório novo, vamos lá. Aí vem todo mundo lá conhecer. Olha, nós inauguramos isso, tal. Isso de uma forma natural, tá? Mas eu faço também eles se sentirem parte. Né? Aquilo ali também faz parte do que está acontecendo na vida deles. Então, eu acho que isso é importante. Ninguém tem o sentimento que foi excluído. Né? E isso você começa desde pequenininho. Bem, aqui também é uma coisa que é importante, que a herança genética é diferente da herança da sociedade e é diferente da herança do poder. Né? É diferente. A frase que está realmente na moda é isso, que você não pode formar herdeiros e sim sucessores. Então, essas frases estão muito na moda, mas, na verdade, é exatamente isso. Né?
não pode funcionar como uma monarquia, porque é uma empresa, é um trabalho, é algo que tem que ter preparo, tem que ter seriedade, no caso das empresas familiares de escolas. Então, você tem que saber quem quer continuar, né? E se tem perfil para isso. É muito importante ter isso, porque se não quer, hoje, eu não vou entrar nesse assunto porque é um assunto muito profundo. Na verdade, sucessão é uma coisa muito profunda, falar sobre governança, empresa mesmo, na questão teórica, mas hoje já existem modelos de gestão para isso. Acionistas que querem ser só acionistas. No caso, eu tenho uma irmã que ela não trabalha nas empresas, ela não quis, ela não gosta, então ela disse, eu não quero trabalhar nas empresas, eu sou só acionista. Então, ela tem as ações dela, ela tem a parte dela, mas ela não entra no processo decisório nem de gestão, foi uma opção, né? Então, isso é importante, por quê? Porque você organiza, não pode ser uma bagunça, as coisas têm que ser organizadas. Como aquela questão que a gente falou antes, da questão de que o caixa da empresa misturado com o caixa da família, jamais. Realmente também tem que ser organizado. Por isso que é importante você, desde cedo, independente do tamanho da escola, independente do tamanho da faculdade, independente do tamanho do empreendimento, você separar as coisas, né? Que é para, desde cedo, você criar essa cultura familiar. É muito mais difícil quando você tem que começar lá na frente já implantar isso. O ideal é desde cedo, porque a outra geração já começa a observar que é assim. Então, eu já tenho essa preocupação hoje com os meus sobrinhos de dizer, olha, quem quer, tá, ótimo, seja bem-vindo. Quem não quer, não pode atrapalhar o processo. Então, é fundamental que haja o bom senso. Aí, no caso das duas partes, sucessor e sucedido, coragem, preparo emocional dentro da família para que os novos líderes sejam observados, eleitos e estimulados a receber o bastão. Para que não tenha aquela palavra chamada ciúme, que é do ser humano, né? Tipo, por que ele, por que não eu? E começa aquelas discussões entre irmãos, entre primos, e questionamentos. Na verdade, isso é trabalhado dentro da família. Como volto a dizer, que cada caso é um caso, né? Mas isso tem que ser trabalhado, o ideal, pelos pais, e isso ir passando, né? Essa conversa. Eu hoje tenho muito essa preocupação, desde o início eu tive, com os meus irmãos, procuro sempre colocar eles muito a par, muito tranquilamente, nunca tive problema com essa questão. Quando meu pai pediu e começou a trilhar que eu estaria ali, naquela posição, eu tive muito essa preocupação, que não houvesse da parte dos meus irmãos nenhum tipo de confronto. Então, deixei sempre muito à vontade. Mas isso aconteceu muito tranquilo, foi muito natural, no nosso caso. Então, naturalmente, minha irmã, que era mais jovem, foi para a área da educação. Hoje, faz uma gestão brilhante nas escolas, cresceu muito, adora o que faz. E eu até já digo assim, olha, eu acho que tu já é minha sucessora. Brinco com ela. E ela diz, não, eu não gosto de ensino superior, eu gosto do ensino para as crianças, ensino fundamental e médio, infantil, enfim. Então, na verdade, são perfis que a gente tem que ir respeitando, isso é importante. Os novos líderes precisam estar alinhados à ideologia, valores, costumes e crenças da família. Por isso, é muito importante a presença de um membro familiar na gestão da empresa, mesmo quando já está profissionalizada, porque foi como eu coloquei. Não tem mais por que hoje dizer, não, a empresa só vai bem se não tiver ninguém da família aqui atrapalhando. Isso não existe mais. Isso não existe esse tipo mais de pensamento relacionado à empresa familiar. O ideal é ter os dois papéis. A questão moderna em empresas familiares combina a participação de membros da família com executivos de fora da família. Então, na verdade, você tem que dar autonomia, você não pode centralizar, e isso, hoje em dia, as ferramentas de gestão permitem claramente. E eu falo isso com muita tranquilidade, até porque eu tenho um pessoal ali que trabalha comigo e sabe que em nada atrapalha, né? Não tem nenhum tipo de dificuldade. A dinâmica entre os vários atores executivos, líderes, é possível, de sucessores é valiosa. Aí vem essa questão dos mitos, né, que, na verdade, tem que trabalhar separado, e não. Na verdade, dá para juntar
todos e cada escola fazer o seu perfil. Ah, você quer ter um diretor, você vai contratar um diretor que é extremamente renomado, você quer colocar a direção da escola, tudo bem. E lá na frente, o seu filho que já está querendo trabalhar, está junto com ele, dando novas ideias, mudar o organograma, muitas vezes mudar as nomenclaturas e estabelecer funções que possam ser compartilhadas, isso aí é também uma solução, né, para que ninguém se sinta à frente ou que está sendo, não está sendo priorizado, enfim. Eu acho que isso pode andar perfeitamente bem. Eu falo muito lá na reitoria da universidade, eu falo para a minha vice-reitora o seguinte, eu disse, não existe reitoria e vice-reitoria. Na verdade, nós trabalhamos juntas. E aí, recentemente, eu pedi para ela fazer um estudo, e ela disse assim, eu vou desfazer a vice-reitoria, vou colocar só pró-reitorias. Eu disse, não, na verdade é o seguinte, então você vai também desfazer a reitoria. Se você vai tirar a vice-reitoria, você vai desfazer a reitoria. Não, não pode. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar juntas. Né? Vamos trabalhar juntas. Porque, na verdade, nós... a transparência nas informações e divisão de responsabilidades. Eu considero isso muito saudável. Né? Claro que é importante sempre aquele olhar, mas quando você confia que você tem alguém competente na função, você tira de letra, sem problema. O velho e o novo, isso também é uma bobagem, na verdade, eles não são excludentes, e sim complementares. Né? É extremamente rico, é uma riqueza, é um patrimônio, quando você consegue unir as duas gerações. Né? E quando as duas gerações conseguem estar juntas à frente do negócio. No mundo da educação, recentemente, nós vimos, de uns 10 anos para cá, o fenômeno das fusões. Né? Foi noticiado em todos os jornais, as grandes fusões milionárias que aconteceram na educação, especialmente na área das universidades e faculdades. E está chegando na área das escolas. Né? A moda agora também é das escolas. Mas conversei com várias pessoas, tenho vários amigos que passaram por esse processo também, e um dos fatores que sempre foi decisivo, não só o volume financeiro, mas a falta de sucessores, né? De um empresário, de um fundador olhar em volta e não ter tanta segurança que o negócio conseguiria ir à frente tão bem com os seus sucessores. E aí prefere vender. E aí vende, né? Garante o futuro da família, recebeu um valor muito elevado e aí vai tranquilo. Ali ele eternizou, enfim, está tudo indo bem porque vou colocar só executivos. Então, esse foi um fenômeno que aconteceu por conta dessa questão de falta de sucessores. Há as pessoas que não participaram desse processo, que vêm de forma diferente, têm sucessores e tudo mais. Então, isso aí é um balizador. Né? Por quê? Porque há essa preocupação. Né? Muitas vezes, eu conheço histórias de famílias que a escola foi se dissolvendo, porque quem mais gostava, que era a esposa ou o marido, e não tinha mais como prosseguir. Conheço vários. Né? No meu estado tem vários, e conheço alguns fora de Manaus. Então, na verdade, na educação acontece muito isso também. Na educação, os sobrenomes, a história familiar, a tradição e os patrimônios são fundamentais. Na verdade, a marca é um selo. Eu escutei isso também uma vez num encontro com o Nizam Guanais, que é considerado um dos gênios do marketing, e ele falou isso, que também falou sobre isso. O quanto é importante na educação o sobrenome, a marca, o selo institucional, a identidade, quem está por trás, qual foi a família. Vocês sabem que isso interfere muito. Né? Aqui a gente sempre cita, né? O próprio professor Ayrton que citou, as famílias. Então, isso você vai passando aquele selo, né? Aquele selo vai dando prosseguimento. Então, o nome, a marca, ele é fundamental. Então, na verdade, a empresa familiar é um dos grandes diferenciais, isso, é o sobrenome. Então, quando você tem alguém ali também próximo, perto, que faz parte disso tudo, é um diferencial, sem dúvida nenhuma. Porque essa pessoa carrega, junto com ela, uma história. E isso na educação faz diferença. O conflito de linguagem entre as diferentes gerações, que devem ser percebidos, para que não tenha
não haja embate por conta dessa disputa de quem está certo ou quem está errado. A presença de executivos jovens, como eu coloquei, é importante nas empresas, que há inovação, ousadia, alto astral, enfim, novas ideias que estão mudando todo dia. A cada 24 horas a gente acorda com uma novidade, né? Uma novidade, um aplicativo novo, um comportamento novo. Se um aparelho de celular lança o mais moderno, rapidamente os jovens já sabem mexer, já sabem, enfim. Então, isso parece que não influencia, mas influencia. É importante, né? As redes, todo esse canal que auxilia também para que uma escola vá bem, né? Isso é importante. A sociedade perceber isso, né? Que você não parou no tempo. A mudança gera medo, isso aí todos nós sabemos, o ser humano ele é assim, então é muito natural que as famílias tenham esse receio, por isso tem que saber lentamente, não é que diga assim, está aqui, você agora assume, não pode ser assim, o ideal é que isso seja feito de uma forma bem lenta, para que naturalmente você se sinta seguro, tanto quem está acompanhando, como quem vai começar a trabalhar no papel de líder. A mudança de poder e liderança pode trazer uma consequência, uma transformação na cultura da organização e, naturalmente, gera reação e resistência. Isso aí também sempre vai acontecer, isso é natural. Quando o negócio, a empresa, as pessoas sabem que está mudando, já começa, o que aconteceu? Por que aconteceu? Ficam inseguras, né? Por isso é importante dar essa segurança, né? Processo natural. A participação de jovens, quando nós começamos a fazer esse trabalho com os nossos jovens, no caso das nossas empresas, eu tive muito essa preocupação. Eu disse assim, os funcionários têm que entender que é uma coisa lenta, isso aqui é um processo natural. Então, aí nós começamos a fazer, o que até eu conversei com o professor Heitor lá em Brasília, meio que desenhar um curso, né? Desenhar, não um curso muito engradado, mas uma coisa voluntária, para que eles tivessem um estímulo a formar jovens líderes, empreendedores. Então, de uma forma assim, uma fórmula nossa. Então, criei isso e coloquei. Eu disse, olha, nós estamos fazendo um curso e outros jovens podem vir também. Então, eles começaram a transitar pela instituição. Comecei as reuniões feitas em auditório, feitas em sala de aula, tudo bem direitinho, para não parecer que o que está acontecendo, aquele burburinho, por que está acontecendo isso? Está acontecendo porque é um processo natural. A família cresceu, são vários componentes, e a gente tem que dar atenção para isso, para que amanhã não corra o risco de um chegar lá, o outro, e querer se julgar dono, ou líder, ou dar algum comando errado. Isso não vai acontecer. A liderança ela não pode ser transferida, isso aí todo mundo sabe, ela tem que ser conquistada, né? Então, isso aí é aquela série de regrinhas, o que é um líder? O que é um líder ideal? Mas, muitas vezes, você, dentro de casa, não vai ter o líder ideal. Por isso, é importante também a humildade. Eu diria isso porque eu comentei isso uma vez com meu pai, eu disse, eu não sei se eu estou tão preparada. Aí ele falou assim, mas você vai, com o tempo você já tem uma maturidade para conseguir absorver rapidamente as coisas. E foi acompanhando, graças a Deus, deu tempo de a gente conseguir acumular as informações necessárias. Mas você vai amadurecendo com o processo, né? Você vai aprendendo com o passar do tempo. Os sucessores precisam ser empreendedores e líderes, claro. Os líderes natos gostam de resolver problemas e conseguem simplificar as dificuldades. Isso aí, muitas vezes, é estimulado, mas é muito da pessoa também. Liderar não significa mandar, né? Então, acho que antigamente tinha muito isso no papel da palavra dono, que a gente não usa. Não gosto, nas gestões, o FBN, que é o Family Business, ele não trabalha a palavra dono, né? Ele gosta muito de trabalhar a palavra fundadores, né, colaboradores, sucessores, tirando algumas palavrinhas que podem atrapalhar.
Especialmente na educação é importante a missão institucional, que tem que ser transmitida, o respeito ao próximo, claro, especialmente na educação, olhar para frente e não significa deixar de olhar para trás, né? A visão do fundador deve ser um guia. Então, atento a tudo isso que vai vir pela frente, mas sempre preservando a importância de como a instituição foi criada, né? É fundamental. Você não deve apagar jamais o que foi construído. Então, é essa sequência que faz o processo de transição familiar dar certo, sem trauma. O presente e o futuro devem ser alicerçados no passado. Esse é um pensamento meu. Eu acho isso, eu acredito nisso. Eu acho que a história da instituição ela deve ser lapidada cada vez mais, né? É como um brilhante que está sempre brilhando cada vez mais, está sempre cultivado, mas com o seu toque, o seu olhar, o seu modelo de gestão, mas sempre sem deixar de esquecer a história da família. E quem vai se preocupar em passar isso os filhos, né? É importante. Por exemplo, agora nós vamos começar a trabalhar no memorial. Vou fazer um memorial com todos os objetos, as coisas do meu pai e tudo mais, porque as pessoas pedem, querem ver, querem saber e tudo mais. Então, a gente vai fazer um memorial. O nosso espaço é muito grande de fazer um memorial. Então, acho que isso também ajuda a essa marca, a esse selo, essa tradição e essa ideia de continuidade, mas sempre também com a nossa marca, o nosso estilo de gestão. O balanceamento da criatividade, arroz de conservadorismo, por meio de conturbações de diferentes gerações, é o que gera os melhores frutos. Sem dúvida nenhuma, tudo isso, todos esses probleminhas e tudo mais, sem dúvida nenhuma, saudável, né? É bom. Esse choque de comportamentos, esse choque de gerações, ele é extremamente saudável, né? Discutir, dialogar, refletir, sem dúvida nenhuma você sai melhor. Então, para as escolas, isso é excelente, porque a escola é um ambiente de mudança constante, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, para finalizar, essa frase de Salvador Dalí, que tudo aquilo que é contraditório gera vida, né? Então, é contraditório, mas vai dar bons frutos, né? Vai acender uma luz. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Acho que o tema é extremamente rico, muito profundo, existem várias fórmulas. Você entrar para falar sobre governança familiar também é importante. Acho que aconselharia vocês todos a aprofundarem, debater sobre isso, enfim, nas escolas de vocês, procurarem se interessar. Tem um livro... me empresta aqui o livro que está aqui. É um livro que é o que tem de mais... O último livro desse autor, que foi quem eu conheci, Sucessão, do Werner. Creio até que foi um dos citados aqui na última fala, antes de mim. É o processo sucessório nos negócios, na gestão do patrimônio. Ele não fala exatamente de educação, mas ele fala no processo como um todo. Depois eu posso passar para vocês, vou deixar disponível também aqui o material. Mas existem vários, né? É muito vasta a literatura aí sobre sucessão, muita coisa para ler, muita coisa para aprender, muita coisa para discutir, com outras experiências. Eu gosto muito quando eu ouço relatos de outras experiências, de outras escolas, enfim. Porque cada caso é um caso, como eu coloquei para vocês. E é o que eu tenho escutado por aí, por todos os lugares que eu passo, falando sobre isso, por todas as escolas, faculdades, universidades, enfim. É exatamente sobre isso. Cada caso é um caso. Mas a literatura é muito rica, então eu aconselho assim, aos filhos que se interessarem, os assessores que estão aqui, começarem a dar atenção para isso, cada um do seu jeito, aos pais também a darem atenção e conversarem sobre isso, porque eu acho que como todos falaram aqui, a sucessão, a continuidade é muito importante para a sobrevivência das grandes escolas, das escolas renomadas, e sem dúvida nenhuma quem ganha com isso é a educação, né? Que a participação da iniciativa privada hoje na educação ela é muito importante. Então, é isso que nós temos que jamais deixar que seja abalado, independente de crise, independente de qualquer coisa, tem que haver uma estabilidade, tanto emocional, empresarial e familiar. Então, é isso. Estou à disposição de vocês. Aqui tem os meus contatos também. Quem quiser, enfim, está ali meu e-mail, meu celular, da universidade.
E aí vocês ficam à vontade, quem tiver alguma dúvida, depois, se alguém quiser fazer uma visita à nossa instituição, estamos à disposição, vou receber, enfim, quiser ter alguma informação a mais, algum fato mais detalhado do que eu falei aqui, no meu caso especial, pode perguntar, estou à disposição de vocês. Tá bom? Obrigada.